A graça e a paz do nosso eterno Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, a tua família, viu? A tua casa. Olha, eu tenho hoje uma palavra linda, linda para colocar, se você permitir, no teu coração, para que você guarde todos os dias, você pense sobre o recado de papai para a nossa vida. Veja que pegue a sua Bíblia aí, no primeiro livro da Bíblia. Veja como está fácil o caminho. Primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Na primeira folha tem lá o número 1, que é o capítulo 1. Você pega a primeira folha e vai no número 26, que significa versículo 26. Então, capítulo 1, no versículo 26. Veja o que Papai do Céu deixou pra gente de garantia. E porque Papai do Céu nos deu essa garantia, é por isso que eu e você, a gente quando entende isso, a gente toma posse, a gente se fortalece. Não importa a situação que a gente esteja vivendo, mas a gente ganha força porque a gente é respaldado pela palavra de Deus. E em cima desse respaldo, se a gente estiver em obediência a Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e funciona na vida daquele que obedece, porque o que Deus requer, a única coisa que Deus pede pra gente é que a gente cumpra com o mandamento, que a gente obedeça a Ele, o que Ele está falando, o que Ele está nos orientando. Então, quando a gente se esforça para isso, pode ter certeza que o que Deus promete vai acontecer. Por quê? Porque o próprio Deus, que é o nosso Criador, ele nos revela na Bíblia também que a palavra dele ele não vai revogar e ele não se arrepende das promessas dele a nós. Deus, ele já mostrou assim tanto amor por nós, que ele faz mesmo grandes coisas por nós, que a primeira, vamos dizer assim, conquista que a gente tem é a vida dada por quem? Por amor de Deus por nós, porque Deus, ele permitiu Jesus Cristo chegar na cruz do Calvário. Até Jesus chegar ali, Jesus sofreu muito, muita chicotada, muita humilhação, muita tristeza, para que eu hoje, né, esteja falando aqui contigo isso, para que você tenha vida aí, você tenha, né, a audição, você tenha a visão, para que você tenha esse cérebro que pode, né, entender e assimilar as coisas, para que você tenha o coração, o lugar onde você deve guardar essa palavra e nunca esquecer, porque assim a palavra de Deus nos orienta, para que tudo te vá bem, para que as coisas, né, venham a acontecer em nossa vida da parte de Deus. A gente precisa só fazer uma coisa, um gesto de obedecer, né? Uma pequena coisa, é só obedecer a Deus, obedecer o mandamento. Não é obedecer a palavra do homem, é obedecer a palavra de Deus. Se você tem dúvida, olha o que está escrito, leia a Bíblia, porque o acesso ainda está livre. A promessa de Deus também de um dia se extinguir a palavra de Deus, entendeu? E muitos vão ficar de um lado a outro querendo se reconciliar e não vão ter mais oportunidade. Então aproveita agora. Faça como aquela mulher samaritana que quando Jesus Cristo deu oportunidade para ela, chegou até ela, que fez aquelas perguntas para ela se ela tinha marido, ela não mentiu não, ela falou a verdade. Jesus Cristo já sabia, mas perguntou para ela. Então quando Deus te perguntar, quando Deus levar a palavra a você, acredite. E se arrependa, declare o teu pecado a Deus, faça como a mulher samaritana, porque todo aquele que declara o pecado diante de Deus e se arrepende, sabe o que é se arrepender? Deixar de pecar, deixar de repetir os erros. Todas essas pessoas, Deus, ele dá grandes oportunidades, Deus se agrada. Deus, ele promete e ele cumpre tudo, porque o nosso Deus, ele quer só nos amar, só nos aliviar o fardo. Deus quer tirar a gente de situações que o nosso corpo, a nossa mente não suporta. Deus quer nos dar livramento todos os dias, mas a gente precisa estar obedecendo. A gente não pode estar querendo que Deus faça e a gente pecando, não dá para ficar pecando e querendo ter conexão com Deus. A gente não pode ter ligação com Deus e ligação com o pecado.
Porque Deus, ele ama o homem, mas ele abomina o pecado. Ele deixou isso claro para que a gente entendesse e fizesse a escolha certa. A escolha do que a gente quer. Porque Deus também, ele não obriga eu e você seguir a ele, não. Deus não obriga ninguém a seguir o caminho que ele determinou, que ele vem nos direcionando através da santa palavra dele. Ele não obriga ninguém. Mas aquele que se esforça e obedece, ele garante recompensar. Amém? Então veja o que diz aqui a palavra dele, no primeiro livro da Bíblia, né, que é o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 ao 28, diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pode conferir na palavra de Deus, na tua Bíblia aí. E no versículo 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Veja que é bênção de Deus. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Veja que primeiro Deus deu a imagem, a semelhança, de forma gratuita. A imagem e semelhança dele está contida em nós, né? Por amor Deus fez isso, deixando uma marca. Sabe por que Deus nos marcou a gente com imagem e semelhança? Eu entendo que é para que a gente não entregue essa imagem e semelhança ao pecado, a outras coisas. Deus, ele já deixou a gente direcionado de quem nós somos. A gente só precisa entender e obedecer. Aí quando Deus ainda nos faz imagem e semelhança dele, ainda ele nos dá autoridade para que a gente domine sobre todos os seres viventes da terra. Peça ao Espírito Santo para te dar esse entendimento, está escrito na palavra dele. E aí veja que se a gente domina todos os seres viventes, nós em Cristo Jesus poderemos também fazer o quê? Dominar o pecado. Sabe qual é o pecado? Aquela proposta errada que chega até sua vida. Aquele espírito de mentira que faz você trilhar por caminhos fáceis e caminhos pecaminosos que vai te afastar dessa presença de Deus. Aí você, quando pega a imagem e semelhança que é sagrada, que está em você, e você empresta para pecar, você envolve com pecado, veja que Deus, ele não se agrada. Deus se entristece, porque a mesma coisa, né, de você ter seu filho, sua filha, que é parecido com você, que você deu tudo o melhor para ele e para ela, e ela vai seguir a outras doutrinas, outras disciplinas, de outra família, de outras pessoas que não tem nada a ver com você. Nós precisamos entender que o que Deus nos dá é porque ele nos deu por amor. Quando a gente dá por amor, a gente dá o melhor. Então, um dia Deus vai requerer de todos nós essa responsabilidade, né, de cumprimento da palavra dele, porque grande coisa ele já fez por nós. Então se levanta, meu irmão, se levanta contra o mal, contra o pecado. Não aceite propostas erradas, ainda que você esteja passando por um momento muito difícil da sua vida, que aparentemente seja a forma que você tem que sair mais rápido desse abismo. O inimigo, ele lança setas aparentemente agradável, mas no final tem o fel dele, tem a dor, tem a ruína. E Deus, ele lança bênção para nós e no final a gente tem vitória para contar. A gente tem alegria no coração. Amém? Deus seja louvado, então, pela tua vida e pela minha vida. E vamos seguir em frente com Jesus, porque assim valerá a pena. Amém? Glória a Deus.